Olá, viva, sejam bem-vindos a mais um 3G Companhia, a tertúlia ocasional que vai aparecendo no YouTube sobre cinema, com os três estarolas de sempre, António Araújo, Tiago Laranjo e Rui Alves de Sousa. E hoje, como sempre, temos primeiro um tema e depois um filme associado a esse tema, e hoje falamos de realizadores de fora de Hollywood, que tiveram uma experiência em Hollywood e que depois não correu bem, ou se calhar até correu, mas não quiseram lá voltar e por isso ficou só por aí. Na segunda parte vamos ter o filme de provavelmente o maior realizador da Suécia, o único filme que ele fez com produção de Hollywood, apesar de não ter sido gravado em Hollywood, rodado em Hollywood. Mas pronto, é um tema fascinante, até porque Hollywood sempre foi feita de imigrantes, não é? Desde toda a geração que foi para Hollywood durante a Segunda Guerra Mundial e que fez lá carreira, Fritz Lang, Billy Wilder e por aí, até estes realizadores que décadas mais tarde tentaram e não conseguiram. Meus caros, obrigado mais uma vez, António, por nos disponibilizares o teu vasto esta casa equipamento. Pronto, não sabia que entretanto é ele que temos que depois passar o cheque. Eu já não lembro quem é que passou, quem é que teve a ideia. Quem é que vocês são? eu nunca me lembro quem é que teve a ideia do tema, mas é um tema de facto fascinante porque é engraçado como em Hollywood há pessoas que conseguem ter sucesso e fazer uma carreira vindo de fora, e há outras que tentam uma vez e depois, se calhar até no caso do realizador de hoje, até podia ter voltado a tentar e teria conseguido, mas é fascinante essa dualidade que Hollywood faz com os realizadores vindos de fora, António. Eu acho que já não é a primeira vez que sou eu que sugiro o tema, e imediatamente a seguir, quando eu tenho que investigar sobre ele, arrependo-me imediatamente. Porque, não, é como tu dizes, na verdade é fascinante perceber que há casos que não funcionam, onde a linguagem de um realizador não se traduz, seja por que razão for, porque muitas vezes o que acontece é que um realizador é trazido porque é um realizador peculiar e particular, mas depois é trazido com a intenção de fazer coisas que não é aquilo que ele costuma fazer. Exato. Ou então também há aqueles casos em realizadores que tentam fazer aquilo que costumam fazer fora de Hollywood, em Hollywood, e por alguma razão aquilo parece não traduzir para a linguagem daquilo que é o cinema comercial americano. Mas, na verdade, este é mais um tema que para mim serviu quase como uma investigação, e eu não estou aqui propriamente para falar hoje de coisas que eu conheça muito. Foi mais até para investigar que casos existem nesta circunstância. E na verdade para já tive dificuldade em encontrar exemplos, e estou muito curioso para saber do que é que vocês têm para falar, porque se calhar vão-me dar a conhecer muitos que eu não conheço. E mesmo os que eu encontrava, eu fui ver 2 ou 3, só para me inteirar, não é? Porque na verdade muitos casos são filmes que eu acabei por não ver. Mas é um tema que me fascina como outros. Deixa-me adivinhar que não é bem uma adivinha, porque vi o teu Letterboxd, um desses casos foi o Park Chan-wook com o Stoker. O Stoker, sim, eu na verdade... Se bem que o Park Chan-wook já voltou, é o Little Drummer Girl, que foi uma série mas que é ele fez TV, também. eu TV não conto. Pronto. Eu, para mim, quando a gente faz estas brincadeiras, eu só vou longas-metragens, cinema, estreia em sala, mas sim, eu fui espreitar alguns filmes, curiosamente, orientais todos. Eu não queria estar já aqui a gastar os cartuchos, mas... Se quiseres, deixamos mais para a frente. Sim, mas posso só adiantar os que vi, porque vi o filme do Park Chan-wook, o Stoker, vi o The Last Stand, um filme com o Arnold Schwarzenegger, mas que é de um realizador sul-coreano muito interessante, que é o Kim Ji-woon. Fez o The Good, The Bad and The Weird, não foi? Exatamente, e fez o I Saw the Devil. I Saw the Devil. I Saw the Devil. Exatamente. Isso é fantástico. Que é um filme foi, ultra-violento. Depois do The Last Stand? Não, isso foi antes. Foi muito antes, sim. Muito antes, que o Last Stand é para 2013, não é? Sim, 2012. sim, é isso. Por aí. Eu tenho ali a cábula já espreito. Mas é Não, 2013. Não tens cábula, eu não tenho cábula. Não, eu não me importo dizer que tenho cábula. É 2013 porque houve 3 realizadores sul-coreanos a realizarem em Hollywood em 2013. O F3 pagam na altura. Exato, deve ter sido uma promoção. Era uma promoção da companhia aérea. E depois, eu espreitei um que eu sabia da fama dele, só que eu tinha que olhar, que não é um sul-coreano, mas sim um japonês, que foi o Hideo Nakata, que veio realizar a sequela do remake do seu The Ring. Esse exemplo é super estranho. Que é uma coisa muito curiosa. O Hideo Nakata, que tinha feito o primeiro e o segundo The Ring, ou Ringu, no Japão,
Depois, o remake americano pelo Gore Verbinski teve muito sucesso. E depois foi o Hideo Nakata. E foi bem recebido. E foi bem recebido. E ele veio realizar uma sequela desse filme que não é o remake da sua sequela, que é um caso curioso. Mas isso é profético. É tipo, morre pelas mãos do seu criador. Eu até que respeito isso. Eu acho que deve ter um pouco a ver também com aqueles casos dos realizadores que vão fazer remakes americanos dos seus próprios filmes. O Michael Haneke também, com o Funny Games. Ou então o The Vanishing. Exatamente. Com o The Vanishing. E lá está, estou à espera que tragam outros exemplos. Não, essa é uma vaga muito específica de realizadores que vêm para Hollywood, que é quando são aliciados para refazerem um filme que foi bem recebido, mas em termos hollywoodescos. Sim. Eles devem encarar aquilo como uma porta de entrada e muito bem, e não para o Haneke, porque ele aí já estava mais do que estabelecido. Não, e aí foi ele que quis fazer. Certo, que quis fazer, não foi ninguém que o chamou, porque ele tem mais do que... Aliás, ele até é um bocado paternalista nessa vontade de fazer, que foi do género: os americanos não veem filmes com legendas e eu quero que eles vejam este filme, que faz-lhes bem. Mas é curioso, porque o filme é um shot for shot, mas não foi assim muito bem recebido. Por causa disso, é como quando tu tens o Gus Van Sant a refazer o Psycho quase exatamente igual. Tu aí tens uma distância em que tens um filme dos anos 60 que já é um clássico, do que o realizador a fazer o seu próprio filme, porque ele aí tem quase... Sim, não, mas tem é direitos aquela, sobre isso. mas é aquela coisa de... Ou seja, mesmo que seja o mesmo realizador a fazer o remake que é praticamente idêntico ao original, não está a trazer nada de novo. E para uma pessoa que se calhar não viu o original, tudo bem, pode ser uma experiência nova. Mas também se calhar faltou ao filme um pouco do fulgor que tinha o original. Que eu também não sou um grande fã do original, mas sinto que aquele tinha uma frescura e uma irreverência que não sei se... Sim, quando faz exatamente a mesma coisa 10 anos mais tarde, já não é fresco. O leite já está assim bem... É a mesma coisa quando... Há pouco estava a falar do Seinfeld, quando tens o Seinfeld a decorrer e depois tens aquela espécie de sequela que no Curb Your Enthusiasm que eles tentaram fazer, que é exatamente a mesma coisa com os mesmos atores, mas não funciona. Mas isso é uma vaga... A vaga de... Eu já disse esta parte, não já? O quê? É uma vaga muito específica de realizadores que já disse, ok, já está assim. Estamos aqui, estamos assim. Mas hoje só filmámos uma vez. Para já. Já está a repetir. Se estão a ver esta é porque foi a primeira e única vez que gravámos, sim. Mas tu pegaste aí na tua cábula bastante grande. E só diz, espera aí. Estás a olhar para a minha cábula e é bastante grande. Para baixo. Não, agora não vão ver a minha cábula. Não deixes nada. Tu disseste, não tinhas exemplos, mas tens uma catrefada deles. Não, mas eu vi aí, comprar cereais, mas houve um exemplo, eu assim que olhei de esgalha para a tua cábula, esse era um dos exemplos que eu queria trazer, que também tem a ver um pouco com o episódio passado, que é o caso do Godard e o King Lear, que foi um filme que teve produção da Canon, cujo contrato foi... Eu acho que nós falámos mesmo desse exemplo em específico. Foi celebremente assinado num guardanapo, e que foi, que eu saiba, a única investida do Godard em Hollywood, num filme que tem a Molly Ringwald e que ela conta ao pormenor a história por trás do filme, num artigo que saiu depois da morte do Godard, e que lá está, também é um filme. O Godard já estava mais do que consagrado naquela altura, não é? Aliás, já estava fora do seu tempo áureo. Isto foi em plena década de 80, se não me engano, 86, 87. E porque é que o Godard aceita aquilo, não é? Eu acho que às tantas, se calhar, aqui naquela altura ele já estava por tudo e para tudo. Sim, mas também é uma atitude diferente. Aí é tipo, eu sou o Godard e posso fazer o que eu acho que foi uma atitude de troll, não é? Pois, eu acho que foi um bocado. Mas eu trazia aqui estes exemplos porque foram duas gerações francesas e se calhar com prestígios completamente distintos que vieram filmar Hollywood. Já falaste no Godard, tens também o caso do Truffaut que fez com o Fahrenheit 451, sim. Que segundo sei foi um projeto que nasceu dele, que ele diz que não tinha interesse na ficção científica, mas quando leu o livro do Ray Bradbury decidiu filmar. Não sei porque é que decidiu fazê-lo na língua inglesa. Eu por acaso não sei se isto é um filme que é de Hollywood, porque acho que chama produção talvez britânica, será? Não sei, eu acho que teve produção da Universal. Ok, pronto. Então é um caso que também é aplicável. É um filme assaz bizarro, devo dizer. Pronto, e que eu presumo... Eu até nem desgosto do filme. Eu não sou grande conhecedor de Nouvelle Vague, nem de realizadores franceses. Nem de Truffaut. Estou aqui a confessá-lo. Acho que ainda posso guardar o meu cartão de cinéfilo, não é? Sim. Mas... Espera, deram-te um cartão a ti? Deram-me, só que disseram-me que me tiravam se eu falasse mal de certas coisas. Mas, não conhecendo bem a filmografia dele, eu nem desgosto do filme, mas realmente nota-se que há ali
um entrave qualquer. É porque o filme, para já, o protagonista é o Oscar Werner, que... Deixa-me só fazer esta nota. O protagonista é o Oscar Werner, que acho que pouco antes ou pouco depois fez o Jules Jim com o Truffaut, que é um dos grandes filmes do Truffaut e também uma das grandes aparições dele. E eu já o vi em filmes ingleses e americanos e gostei, mas no Fahrenheit 451, quando o vi, não achei que funcionava. Acho que... E tem ali uns momentos bastante mal conseguidos a nível de acting dele. E também porque sinto que a adaptação é muito apressada e muito subserviente ao livro e acaba por não te dar... O livro propõe-te um mundo tão específico para quem o leu, que depois vês o filme e não sei se... Mas acho, lá está, se calhar o que eu gosto do filme são as ideias que estão lá, que são as ideias que vêm do livro, não é? Há uma história... Mas deixa-me só dizer isto. Sim. Tu, se te lembras do Truffaut no Close Encounters of the Third Kind, ele acho que não sabia nada de inglês. Sim, e mesmo nesse filme ele está a falar francês. E tem que ter um intérprete e isso faz parte do texto do filme. Agora imagina ele ter que realizar um filme e dirigir atores a terem que fazer interpretações numa língua que não é dele. Não? Era como o Sergio Leone também, supostamente ele não falava inglês, nunca ouvia falar. Sim, mas os italianos inglês. Já tinham uma máquina tão oleada que aquilo não era só interessava. Então a gente percebia. Cada um falava a sua língua e depois aquilo dobrava-se tudo, não é? Mas já agora uma história sobre o Fahrenheit 451. Eu juro a seguir que te dou a palavra, Tiago, mas tinha medo de me esquecer disto e eu lembro-me agora. O Truffaut conta que quando leu o livro, e leu na tradução em francês, que gostou muito que no fim do livro se fazia um trocadilho entre os homens livro, que são uma das personagens do filme, era les hommes libres e les hommes libres. Ou seja, fazia um trocadilho entre homens livre e homens livres. E ele teve pena que depois na versão inglesa não pudesse usar isso, então não fazia sentido. Mas pronto, já. E aí vamos ao encontro de uma das grandes falhas de realizadores não habituados a Hollywood no sistema de Hollywood, que é exatamente o idioma e como fica tudo lost in translation. Exato. E é uma das primeiras barreiras e às vezes... Sim, porque tu não tens muitos realizadores franceses a conseguirem um sucesso consistente em Hollywood. Por exemplo, tu tens o Pitoff. Que era outro exemplo que eu mas até da geração anterior, o Jean Renoir... O Kassovitz quase conseguiu... Sim, Quem? O Kassovitz, mas já é de outra geração. Já é de outra geração. Mas até a geração da Nouvelle Vague, o Renoir fez vários filmes em Hollywood. O Kassovitz filmou em Hollywood com o Vin Diesel, não é? Não, o Gótica. Mas o Gótica foi um desastre de bilheteira e de crítica. Portanto, não sei o que é conseguir. Mas eu já nem estava a falar do resultado do filme em si. Porque o Jean Renoir fez filmes ótimos em Hollywood, o René Clément e o René Clair também, mas sinto que nenhum deles conseguiu adequar perfeitamente ao sistema. Já nem é a questão dos filmes em si, é mesmo eles. Tanto que o próprio Renoir fala disso, que em Hollywood ele sempre nunca se sentiu em casa. E é pela questão da língua, é pela questão do sistema, é pela questão dos constrangimentos desse sistema, que de facto deve haver muita colisão de um francês habituado a uma certa indústria ao ir para outra indústria que é muito mais... Já nem falo das questões morais e éticas, que são muito mais rígidas. E algo mais automatizado. Agora já estou a pensar em exemplos atuais, mas muitos destes realizadores, e Hollywood faz isto vezes sem conta, eles são considerados o sabor do mês. E como são o sabor do mês, ok, vamos aqui chamar este tipo para fazer isto. E depois, obviamente que eu acho que não há ali más intenções. Lá está, toda a gente quer fazer um bom filme. E pensam que aquele realizador vai ser a melhor escolha, o adequado para este material, que é assim um bocadinho meio estranho para nós, mas para eles já não é estranho o suficiente. E depois, à partida, começa logo tudo coxo. E uma das coisas que eles não têm, eu acho que li isto num artigo do Los Angeles Times, é um bom produtor, que é isso que em Hollywood interessa mesmo, é tu teres um bom produtor que te safa as coisas e que está dentro do meio, e que se tu não sabes bem falar aquilo ou lidar com os estúdios, tens lá o produtor que te ajuda a navegar aquelas águas. Que tu sozinho vais acabar afogado se não tiveres cuidado. E talvez por essa questão é que um filme como Bonnie and Clyde, que tinha sido pensado para o Truffaut, acabou por não acontecer por causa de uma questão de produtor que percebeu, ok, isto é muito giro, nós achamos muita graça à Nouvelle Vague, que estão a dar coisas que nós cá não conseguimos dar, mas se calhar este projeto não vai cair em boas mãos se for o Truffaut. Sim, e às tantas há uma falta de
confiança quando Hollywood chama um realizador e depois há uma falta de confiança para de deixá-lo fazer, deixá-lo fazer aquilo que ele faz. Sim, que ele faz, é isso. E tu estás a falar no sabor do mês, não é? Que é um caso exemplar, é a questão do Jean-Pierre Jeunet, não é? Sim. Em que ele tinha acabado de sair, acho eu, do Amélie, do famoso destino da Amélie. Não tinha, ou esse foi posterior? Sim, exatamente. O City of the Lost Children. Exatamente. Tinha o Delicatessen e o City of the Lost Children. Ainda não tinha feito... A Amélie foi tipo o rebound, não é? Do Alien. Mas o Alien era uma franchise que, para o bem e para o mal, apostava sempre em novos realizadores que estavam a despontar. Foram buscar o Jeunet. Eu também confesso que gosto do Alien Resurrection. É assim, para aquilo que é, eu gosto do filme, não é? Não posso falar no contexto da saga, mas para aquilo que é, acho que é um filme ultra competente. Mas a verdade é que ele teve que se refugiar novamente em França e foi fazer o filme mais emblemático da carreira dele, por acaso, neste caso. Sim, se calhar também um pouco por culpa dessa experiência, não é? Da catapulta que se calhar essa experiência lhe deu ao nível de meios. Eu estava aqui a pensar... Eu imagino que lhes deu uma outra motivação, quase um sentimento quase de liberdade, novamente, para poderem fazer a sua cena. Eu estava aqui a pensar se o Jean-Jacques Hano, se ele só fez o Nome da Rosa em Hollywood ou se fez mais algo. Fez mais. O Urso não foi. O Urso é francês. O Enemy at the Gates, com o Jude Law. E quem mais? A Rachel Weisz? Ok. Sim, o Inimigo às Portas, sei. Não, mas é daqueles filmes que só tu te lembrarias, porque acho que ninguém viu esse filme, não. É sério? Não, é um filme clássico do canal Hollywood. Mas tu viste o filme? Não, nunca vi. Exato. Então, pronto, e estou sempre a fazer confusão com... Nem ele viu. Estou sempre a fazer confusão com o atrás das linhas do inimigo. É o Inimigo às Portas e atrás que das esse é linhas. o Owen Wilson, não é? Exato. E o Joaquim de Almeida. E o Gene Hackman. O Joaquim de Almeida está no filme. Também está? Ok. Deixa-me adivinhar. É um mexicano líder de um cartel. Provavelmente. Mas olha, agora, isto, só fazendo aqui um pequeno desvio, porque aquilo que vocês estavam a falar do idioma e de ser uma dificuldade para os realizadores, é também uma coisa que acontece e que eu acho muita graça, com atores estrangeiros a trabalhar em Hollywood. E, por exemplo, eu estava a ver ontem o... Então porque é que o Alain Delon também nunca foi uma super estrela em Hollywood? Acho que ele foi uma super estrela em Hollywood, mas não pelos filmes que fazem em Hollywood, não é? Porque tu vês o Lapicine teve impacto, o Borsalino teve impacto, ele vai ao Dick Cavett e toda a gente o adora, ele é conhecido, mas não é propriamente pelos filmes que fez em Hollywood, que ainda foram alguns, não foi? Ou pelo menos de produção. E por acaso acho que nunca vi, estava aqui a tentar pensar. Viste, o Red Sun. Tem o Alan Delon a falar pois inglês. Pois Nós tem, falamos tem. deste É programa. verdade, é verdade. Ups. Não, lá está. Terá sido único. Foi-lhe um mas... episódio. Eu por acaso... Não, é que eu gravei, mas depois não ouvi. Aprendeste isso comigo, não é? E além disso, os filmes franceses que tiveram versão em inglês, como o Clã dos Sicilianos, que tens ele e o Jean Gabin e o Lino Ventura a fazer uma versão em inglês, não é dobrada. Fizeram takes em francês e em inglês. É sério? Para os dois mercados. Tipo, à la Drácula dos anos 30. Mas com os mesmos atores? Com os mesmos atores. Eram eles. Só que... Ok. Já é que no caso do Drácula eram atores diferentes. Sim, eram mexicanos. Mas... Era o Joaquim de Almeida na altura também. Oh, están niños de la noche. Não sei. Eu não vi a versão espanhola. Mas olha que deve ser isso. Mas por falar... Que sonido que los hace. Por falar Dizem em que a versão mexicanos, espanhola é melhor. É melhor, sim. Por falar em mexicanos, o vilão do The Last Stand, que é um ator espanhol que eu agora peço desculpa, não me estou a lembrar do nome, vocês podem ir ao IMDb. Nacho Queso. Olha, é o tipo que entra. É o tipo que entra no El Peñazo del Diablo do Guilherme Del Toro, que é o vilão, digamos, desse produtor filme executivo também. desse filme, Pedro Almodóvar. Ora, está outra pessoa que nunca... Esse nunca quis. Não, mas Acho ele que- vai. Mas ele Porque ele já bem fez perto. duas Está a curtas. fazer com a Kate Blanchett, agora um Sim, filme, não é? e fez duas curtas para experimentar a ver como é que Ok. corria. E acho- Foi A Voz Humana e agora o western que tem o Estranha Forma Certo, de Vida, certo. que é com o Pedro Pascal e o Ethan Hawke. Eu acho que ele não esteve perto com um projeto com Meryl Streep há Acho que uns sim. anos, alguns Acho que assim. sim. Ele namorou assim meio... Mas eu acho que ele está a rodar com a Kate Blanchett. Mas eu estava só a tentar fazer este pequeno desvio, e está a ser um grande desvio, que é esse ator que é espanhol, é-lhe dado diálogo que foi escrito por um americano e que não houve nenhum tipo de adaptação para ser um mexicano a tentar falar inglês com dificuldade. E então nota-se mesmo a dificuldade do ator
com frases que são frases de construção perfeitamente normalíssima americana. É uma coisa que tu até sentes no Serpent Seg também, às tantas, que há frases ali que... Até aliás, é uma coisa mais transversal. Estás a pensar na Liv Sim, há uma coisa mais transversal. Há frases ali que não fazem sentido sequer em inglês, ponto final. Deve ter sido traduzido do sueco para inglês. Ok. Ou seja, não é que não façam sentido, porque o texto faz sentido, mas ninguém falaria daquela forma. Mas isso também é a magia do cinema, não é? Pronto, isto só para dizer, estava só a fazer o paralelismo de que notas isso em realização, ou seja, nas coisas que não traduzem na realização e até na própria interpretação, que é algo que tu podes ver diretamente, não é? Que estás a assistir. Exatamente. Mas há vários exemplos, eu pelo menos tenho mais presente na minha cachimónia exemplos de 2000 para a frente de realizadores que foram chamados. Chuta. Mas são filmes tão esquecíveis que eu até tenho vergonha de saber que Diz são. um. Mas, Da Lake House. Diga um. Da Lake House com A Casa do Lago. Sim, agora não me lembro o nome. Acho que é um realizador Sandra italiano. Bullock, não é? Sim. Outro com a Sandra Bullock era o Premonition. Acho que também teve uma realizadora que lá está, teve sucesso lá fora e depois a experiência... Aquilo correu-lhe muito mal. E as tuas cábulas que não estão aí. Não, eu deixei aqui ir outra coisa. Não é a realizadora do Corre Lola Corre? Ou... Não, esse é o Tom Tickwer. Isso. Pronto, peço desculpa. Tickwer. E o Arnold, estavas a falar em exemplos do Arnold. O Arnold tinha quase um... ele fez isso com o The Last Stand, mas o End of Days originalmente era para ser realizado por um gajo que é o Marcus Nispel. Certo. O Marcos Nispel, que depois teve sucesso, o remake mas aquilo não correu do bem. Sexta-feira 13. Logo à primeira. E acabou por ser realizado pelo pai do teu amigo, não é? Exatamente. O João Silva. Peter James. Sim. Iams, desculpa. Senão ias ouvir do gajo. Isto é porque o Tiago entrevistou o filho do Peter James. Mas não foi só eu, foi no VHS. Certo. Entrevistaram todos muito bem. Sim, isso. O Spy Game também não era originalmente não era. O jogo dos espiões com o Robert Redford e o Brad Pitt. Ou seja, era do Mike Van Diem. Não sei. Mas nota, o Tiago não só sabe exemplos de filmes, como sabe exemplos de filmes que eram para ser realizados por um gajo que iriam fazer só um filme e que não fizeram. Não é? Sim, isso tu disseste. E depois há realizadores que têm esta ligação ambivalente. E claro, o exemplo mais, não te esqueças, o exemplo, pelo menos, não digo mais conhecido, mas na altura foi badalado, do Oliver Hirschbiegel, com o The Invasion. Certo. Na altura foi tipo, oh meu Deus, ele tinha acabado de sair do Downfall e a Warner foi lá e toma aí o... Então queres outro alemão? O Florian von Donnersmarck. Certo. Com o The Tourist, que aquilo foi... Aliás, foi quando eu comecei a ouvir falar em escandaleira nos Globos, foi com este filme. Porque ele foi nomeado para o Globo de Ouro de melhor comédia ou musical, quando não é uma coisa nem outra. E que toda a gente dizia que eles só tinham sido nomeados porque os membros que é da imprensa estrangeira, não é? Sim. Queriam jantar com a Angelina Jolie e com o Johnny Depp. E com a Cher, porque também diziam que o Burlesque também tinha sido a mesma... Foram esses dois filmes nesse ano muito polémico. Mas atenção, que este homem tinha feito o The Life of Others, não é? Sim. Enfim, a vida dos outros. Não sei o que é que As vidas dos outros, sim. As vidas dos outros. E no entanto foi recambiado, coitado. Das Leben das Outras. Mas teve que voltar para a Alemanha e depois acho que já fez filmes que foram bem recebidos pela crítica e tudo mais, mas... E depois tens casos que não são one and done, em que eles ficam, tipo, sei lá, Wolfgang Peterson, em que tem uma carreira de sucesso em Hollywood. Mas espera... E depois tem um último flop, ou um único, eu vou dizer o único, o Poseidon, e depois fica uns anos sem fazer nada e acaba a carreira na Alemanha... Sim, mas aí é diferente, porque ele até ao Poseidon teve uma boa carreira. Sim, se fores por aí é como o Paul Verhoeven, não é? Sim, que fez uma série deles, depois voltou para a Holanda e agora supostamente vai voltar para a América. Mas olha, eu gostava de falar de um caso, e mais uma vez, acho que sou a única pessoa que eu conheço que gostou deste filme. Deixa-me adivinhar. Se eu conseguir adivinhar, posso ir lá, vais buscar outra cerveja? Beethoven 5. Não, posso? Se quiseres, é uma aposta. podes ir buscar. Mas posso? A meio da gravação. Não, Mas é que tu já viste a minha cábula, não já? Não vi. Mas qual é o filme? My Blueberry Nights. Exatamente. Até já. Olha, e vai mesmo. Entretanto vai o Tiago... Mas pronto, e aqui estamos a falar de um realizador que veio a Hollywood fazer aquilo que ele, para mim, costuma fazer nos seus filmes. Sim. E que por alguma razão, de repente, as suas personagens não estão a falar... Enfim, eu agora não quero falhar, não sei qual é exatamente a língua, porque eles lá têm Por acaso muitas. nunca vi o My Blueberry Nights.
E, ok, pronto, então agora foi chato termos ficado só os dois a falar disso. Mas o filme não foi aquele caso, eu acho que li isso a algures, que o filme foi para a competição em Cannes quando ainda não estava acabado, foi mesmo uma prova de fé, porque era o Wong Kar-wai, e depois aquilo se calhar não correu bem porque não chegou às expectativas que as pessoas tinham posto no filme. Até acredito que sim, eu não conheço essa história. A questão é que eu não conheço ninguém que fale bem ou defenda o My Blueberry Night e na verdade também porque se calhar deu o protagonismo à Norah Jones, que não é uma atriz, não é? Mas ainda assim tens lá o Jude Law, tens lá a Rachel Weisz, tens lá a Natalie Portman e é um filme que me parece bastante em linha com o tipo de temas. Sim. Especialmente aqueles filmes mais românticos dele. Mas isso se calhar já é mais pelo facto de, e eu sinto isso muito até em relação ao filme que vamos falar hoje, que as pessoas dizem mal por não ser um filme em sueco com atores suecos e não ser uma coisa que tu associas a um estereótipo. De certeza que há o estigma, mas eu acho que este é um daqueles casos em que depois tu és morto por ter cão e por não ter. Porque se fizesses uma coisa diferente, aquilo não é o Wong Kar-wai. Se fazes uma coisa igual, aquilo não é exatamente a mesma coisa. Sim. Estás habituado àquela sonoridade da língua, não é? Tu viste o filme? Não vi. Ok, pronto. Então afinal podemos ter continuado a falar sozinhos, podes dizer. Exato, sim. Afinal não fazes falta. Mas outro exemplo do que eu ia falar, por falar de... Eu já uso todos os dias, ok, António, não precisa mais. Por falar de realizadores que vêm da Ásia, o caso do Bong Joon-ho é muito particular, porque ele tem um pé em Hollywood e depois também tem um pé fora dele, porque as coisas correm mal e ele sai e depois volta, não é? Ele fez... Mas não correu mal. O Snowpiercer não correu bem. Não correu bem? Como assim? Não foi. Eu acho que é mais um filme de culto do que provavelmente um filme que tenha tido sucesso. O Weinstein retalhou o filme nos Estados Unidos e depois também ele próprio diz que a experiência com a Netflix também não foi muito boa e foi por isso que ele voltou à Coreia do Sul e agora tem o sucesso com o Parasitas e decidiu voltar para Hollywood. Pronto, é quando convém. Sim, isso é tipo um cartão que ele tem de ok, agora vou andar até... Do bingo. Sim, esse é um dos casos, é um daqueles 3 filmes de 2013 que foi o Snowpiercer. O Park Chan-wook fez o Stoker e então o Kim Ji-moon, como já temos falado, fez o Last Stand. Foi o ano da Coreia nos Estados Unidos. Foi o ano da Coreia. Aliás, e isto já quase que demonstra que Hollywood estava atenta ao despontar do cinema coreano e depois os Parasitas, não é? Veio uns anos mais tarde e quase que comprova isto. Estavas a falar do cinema americano de serem os Parasitas que foram apanhados. Não, mas pelo menos temos que dar o braço a torcer porque eles estão atentos ao talento, não é? Sim. E sim, mas o caso do Bong Joon-ho é o único que voltou, fez o Okja na Netflix. Epá, que eu vou ser honesto, eu também não sou um grande letrado no cinema sul-coreano. Mas eu se visse o Okja e não me mostrasse o genérico, eu nunca diria que tinha sido realizado pelo... Mas isso às vezes é bom, não é? Não sei, talvez seja bom. Mas gostaste do filme? Pá, achei engraçado. Ok, está dito. Agora vou fazer um jogo com o Rui. Rui, queres adivinhar um realizador que também molhou o pezinho em Hollywood? Um realizador de quem tu viste não foi filme coisa. Muito recentemente. E é um realizador europeu. Ok. Sim. Tens aí algum... Mas é um filme, mas é um realizador recente ou não? O que é que tu viste recentemente com Gelados? O Comfort and Joy? Sim, o Bill Forsyth. Mas o Bill Forsyth não é... Ele é inglês, não é? Sim, mas conta. Pronto, ele teve dificuldades em... É um meio diferente de fazer filmes. É estrangeiro, não é? Para todos os efeitos. Sim, é estrangeiro, apesar de tudo. Sim. Porque nós às vezes pomos no mesmo saco porque falam todos inglês, né? Mas não é americano, é um facto. Exato. O filme é o Being Human, com o Robin Williams, que também foi retalhado e há ali uma narração extra que o Bill Forsyth odeia e acho que ele próprio não considera o filme como... A versão que saiu não Desculpa, é o filme. Que eu pensei logo em realizadores que não falavam inglês. Desculpa, não foi. Mas olha para ali e diz. O Tiago estava a falar de filmes maus, não é? E que até tinha vergonha. Eu não sei de cor, trago aqui a cábula, mas houve também um fenómeno muito engraçado que foi, nos anos seguintes ao J-Horror, ao despontar daquele terror feito no Japão, houve uma série de remakes americanos que, curiosamente, muitos deles foram feitos por realizadores estrangeiros que eles iam buscar. Não obrigatoriamente japoneses. O The Grudge também não foi realizado pelo próprio criador É possível. Por isso é que eu não o tenho aqui. E porque esse não parece que tenha sido um daqueles filmes em que... Eu não sei se ele continua a filmar em Hollywood ou não. Mas, por exemplo, tenho o Dark Waters.
foi um remake de um J-horror realizado por Walter Salles, que é um realizador brasileiro. Exatamente. Que é um caso curioso. Sim. Já falámos no Hideo Nakata vir filmar o The Ring 2, estranhíssimo, uma sequela do remake do seu filme, que não é o remake da sua sequela, que eu acho uma graça. Depois tens aqui dois exemplos que eu penso que são franceses. Um é o D.I., que foi um remake com a Jessica Alba, acho eu. Isto são filmes esquecíveis, atenção, que é de uma dupla, David Moreau e Xavier Palou. Tens bastantes desses, tens outro... Desculpa, esta dupla de realizadores fez um filme que eu vi há pouco tempo no Moto X, que é bastante engraçado, que é uma casa assombrada, mas debaixo de um lago, que é uns nadadores que vão lá. Okay. Então é um conceito de casa assombrada, mas em que a malta está debaixo de água. Enfim, para a malta que é um bocado claustrofóbica, o filme até é engraçado. O John Woo também ficou meio lost in translation, mas a coisa resultou. Bem, eu acho que nunca resultou, mas ele insistiu. E ele está a voltar agora, não é? Ele está a fazer o remake do The Killer nos Estados Unidos. Tá. O The Killer... Não, isso era um projeto que já vem desde... O Walter Hill chegou a escrever uma versão... Mas acho que ele agora ia para Hollywood fazer 2 projetos, um deles um remake do The Killer. Não, mas o regresso dele a Hollywood já está feito. Com o quê? É com o Joel Kinnaman. É um filme que não tem uma linha de diálogo sequer. Não conhecia, porque ele teve algum sucesso agora com um filme feito na China, certo? Um filme épico. Tem vários. Tem o Radcliffe. As pessoas foram ver esse filme e disseram Mas olha, queres saber também exemplo de realizadores a fazerem remake do seu próprio filme e a ser um fiasco em Hollywood? Bangkok Dangerous. Ias para aí? Era, exatamente. Isso parece outra cerveja lá. Não. Mas agora dá aí a minha cidra, que agora estou a ficar com sede. A nossa assistente. Estás a ficar com inveja. Com sede. Oxide Pang Chun e Danny Peng. Não sei se devo ter maltratado estes nomes, peço desculpa. Não faz mal. E tens um One Missed Call, que era um filme do... Chamada por... como é que é? Uma chamada perdida. Uma chamada perdida. Estamos muito focados em J-horror. Sim, eu estava só a listar que era um filme do Takashi Miike, originalmente, e que aqui foi realizado pelo Eric Valette, que entretanto foi-se juntar ao resto do baralho. Takashi Miike que é uma fábrica de fazer filmes, não é? Faz para aí 47 por ano. Sim, mas viste que tu atropelaste a minha piada. O Eric Valette foi-se juntar ao resto do baralho, nunca mais ninguém. Boa, obrigado por teres repetido. Tive que repetir. Era tão boa. Mas ias a dizer, Tiago? Ele está a ficar sem ar. Espera. Dá-lhe ainda bem que isto não é direto, senão... Ok. Obrigado. Quem é que seria o realizador a fazer um remake em Hollywood deste programa? Desculpa, continua. Iria ser igualmente mau. Sim. Tens o realizador do Farewell My Concubine, que também não se deu bem em Hollywood. Fez tipo o Shen Kan. Fez tipo um thriller erótico com Heather Graham. Mas que não... super esquecível. Eu não me recordo o nome, não consigo dizer o nome do realizador, mas... Também não. Certo. Pronto. Então e tu com a tua cábula... não tens cábulas? Não, eu honestamente só tinha pensado em 3 ou 4 casos que já abordámos por aqui e não sei... Ok, podemos ainda falar de bons exemplos. Conta. Não, mas antes de irmos aos bons exemplos, vou dar um mau exemplo ainda. Não, mas primeiro... Mas que faz tipo... Eu sou o William Shatner e eu tenho... Mas... O Jan Troll, que é outro realizador sueco, que Sim. o Dino De Laurentiis também foi buscar para fazer o Hurricane. Sim. E que a coisa também foi um desastre. O Jan Troll é o gajo que fez aquele díptico, não é? Os Imigrantes e a Terra Nova. Pois. Mas tu também tens outro, que é um filme também muito maltratado. E daquilo que eu me lembro, que eu vi este filme já há muitos anos, era um realizador a filmar em Hollywood aquilo que é o seu cinema, mas em inglês, que é o Emir Kusturica. O Arizona Dream, que é com o Johnny Depp, com o Jerry Lewis. Sim, exatamente. E que eu lembro que era um filme quase surreal, não é? Mas foi a única experiência dele em Hollywood? Eu penso que sim. Ele tem um filme mas é só mais recente, que é com a Monica Bellucci. Pois, deve ser o... Não, estava a pensar... Não, desculpa, eu estou-me a rir que ele é uma mini e já foi. Mas sim, é um ótimo exemplo. Tu gostaste do filme? Por acaso nunca... Eu lembro de ser miúdo e de aquilo me entreter. Sim. Agora eu gostava de o rever porque eu acho que também
Também foi numa fase em que eu gostava, tinha visto o Underground, tinha visto o Gato Preto, o Gato Branco, e estava, se calhar, num Kusturica High. Mas a questão é que o Kusturica, ele vai a Hollywood fazer o Arizona... Kusturica. Vai a Hollywood fazer o Arizona Dream e só depois é que faz o Gato Preto e Gato Branco. Também não sei se foi uma ressaca, uma experiência que não deve ter corrido deve ter sido, bem como eu queria. Acho que não... Aliás, este é um daqueles filmes que tem 40 mil versões, não é? Porque ele tinha uma versão com 4 horas e depois teve que reduzir e depois afinal ainda lhe cortaram mais, não sei. Ou seja, acho que é um daqueles filmes que não sei se encontras, mas que se fala de muitas versões diferentes com muitas durações. Mas é engraçado que tu, ao longo da história de Hollywood, até aos anos 60, tu tens muitos casos de realizadores que vão e conseguem ter um trabalho sustentado durante vários anos, mesmo pode correr bem ou melhor ou pior. Acho que tens uma fábrica atrás que te metia na dava linha, mais hipótese para errar porque havia mais 10 filmes a serem produzidos. E também precisavam de mão de obra ali olha, despacha aí mais uns quantos que a gente precisa disto. E hoje que realizadores é que podem entrar em Hollywood neste novo sistema? Fernando Fragata. Ok. Desculpa. Não estava à espera, nada contra o Fernando Fragata. Não, estava também à espera. Fernando Meirelles, claro, mas esse já fez mais do que um. Fez mas o Fernando Meirelles não foi one and done, não é? Como o Tiago muito bem foi free and done. Mas também. Free. Então, ensaio sobre a cegueira, o Fiel Jardineiro. Fiel Jardineiro, está bem. Os dois papas. Esqueci-me do. Não, então 4. Qual? 360. Isso não é. Mas a verdade é que ele nunca conseguiu recuperar, digamos assim. O seu prestígio depois da Cidade de Deus, não é? Não, mas o Fiel Jardineiro na altura foi bem badalado. E o Fiel Jardineiro é um bom filme. Agora, eu nunca vi o ensaio sobre a cegueira, mas aquele filme levou pau, não é? Sim, mas os dois papas resultou. O ensaio sobre a cegueira não levou pau da crítica? Sim. Ele levou qualquer coisa. Não sei se foi pau, mas alguma coisa deve ter levado. Mas sim, não foi... não foi massacrado, mas não foi unânime. Tens o caso. Há um caso que eu queria trazer aqui que não é um caso de um one and done. Mas que já que estamos a falar de realizadores brasileiros que tiveram sucesso lá fora, há um realizador brasileiro que se chama Alberto Cavalcanti, que fez vários filmes no Brasil e depois foi para a Inglaterra e fez filmes para a Ealing, como o Dead of Night e uma adaptação do Nicholas Nickleby, que teve muito sucesso lá e depois voltou para o Brasil. Isto foi uma história que eu descobri há pouquíssimo tempo. Alguns filmes no ar. Dead of Night é antologia? Sim. Tem lá uns 2 ou 3 segmentos feitos por ele. Okay. O They Made Me a Criminal ou They Made Me a Fugitive, nunca sei qual deles é que é um ótimo filme. Qual é que é o primeiro e o segundo? Não sei. Pronto, era isto que eu queria dizer. Sim. E depois também, que é assim, agora este programa tornou-se só em nós alistarmos coisas. Mas ainda assim, há casos curiosos que não chegam a ser... historietas pelo meio. Para serem entretidos. Mas há casos que quase podem ser chamados para a conversa, mas não são exatamente os casos do One and Done, não é? Que é o caso do Kurosawa, que a partir de um certo momento começou a ter ajuda na produção do Coppola e do Lucas, não é? Sim. Ou seja, ele não veio propriamente para Hollywood. Sim, mas Hollywood deu-lhe a guia. Não, mas espera, não foi só no filme, foi o Kagemusha, não é? Sim. Ou pelo menos esse. E depois também filmou com o Richard Gere e portanto havia ali algum Erasmus. E não é? tem um filme que não é de Hollywood, mas que tem financiamento da Mosfilm, que é o Dersu Uzala. Esse é o último filme dele, não é? Não, o último é o Madadai. É o Madadai. Antes desse é o tal com o Richard Gere, que é o Rapsódia em Agosto. Que é muito estranho ver o Richard Gere a falar japonês. Aliás, é até hoje a minha crítica com mais likes no Letterboxd. Eu só digo isto. Só digo aqui. My life did not prepare me. Life didn't prepare me to see Richard Gere in a Kurosawa film. Textos enormes, ensaios filosóficos, nada. Não, mas agora não há episódio sem uma citação do Letterboxd. Exato. Aliás, tu já escreveste o teu poema sobre... Já escrevi. Se calhar ainda não tinhas lá ido ver. Não fui, entretanto já vou lá, mas diz o que ias a dizer. Não, estava só a dizer que é curioso, neste caso, foi Hollywood que foi ter com o realizador e foi dizendo, gostamos tanto do que faz, que continua a fazer o que faz, mas a gente paga, não é? E a verdade é que o Kagemusha é um épico daqueles à antiga, não é? Sim, também porque foi financiado por 2 realizadores e não 2 homens dos estúdios, não é? 2 pessoas que reverenciavam e reverenciam o Kurosawa e que quiseram ajudá-lo. E que não deixou de ser uma coprodução, acho eu. Não sei se foram eles que se chegaram à frente com o dinheiro todo. Sim, eu acho que naquela altura o Kurosawa não estava com a melhor relação com os estúdios japoneses. E pronto, andou em coproduções internacionais nos anos seguintes.
ias a dizer alguma coisa? Estás só a olhar fixamente para mim? Não, mas eu já estou a perceber é que não é um tema que depois produza muitos frutos, não é? Ou seja... já deitar o episódio abaixo. Então. Não, já gravámos para aí meia hora a falar. Mas o que eu quero dizer é que... Então, eu vou reformular o que eu estou a tentar dizer. Eu pensava que ia haver muito mais nomes sonantes de realizadores estrangeiros que de repente tu percebias, foram a Hollywood, filmaram e nunca mais voltaram. Mas, tirando, por exemplo, o Ingmar Bergman, se calhar, é dos maiores, não é? Sim. Mas, ou seja, não há assim tantos casos. Se calhar, porque ao contrário, por exemplo, da Hollywood da Segunda Guerra Mundial, em que aqueles realizadores vieram para Hollywood para fugir e por necessidade. Neste caso, muitos realizadores também preferem ficar no seu país de origem porque sabem que aquilo que vai manter a sua essência é aquela produção. Eu acho que há uma curiosidade nesses realizadores. Quando atingem um certo ponto, ok, já fiz tudo o que tinha a fazer aqui, vamos ver o que é que está lá do outro lado. E depois descobrem, com aquele ditado muito famoso, the grass, em vez de ser the grass is greener on the other side, the grass is not greener on the other side. Mas o caso do Truffaut é muito engraçado, porque ele faz o filme em Hollywood, ou com financiamento de Hollywood, e depois ele percebe, um pouco como o Bong Joon-ho, que mais do que fazer filmes lá, é fazer filmes que sejam acessíveis e entendíveis para o público americano. Então, e depois ele faz A Noite Americana, faz uma série de filmes que caem no goto dos americanos por serem muito austeros. Mas se quisermos saltar para os bons exemplos, que não é bem o nosso tema, mas... Sim, mas podes falar, sim. Bons exemplos é Hollywood inteira, não é? Porque repara... Não, escuta, olha nos últimos anos, o vencedor do Oscar de melhor realização, tu tiveste o Iñárritu a ganhar 2 vezes, tiveste o Del Toro, tiveste o Bong Joon-ho, um coreano, ou seja, tens constantemente ia voltar um bocadinho... emigrantes... Tens uma australiana, não é? A Jane Campion. Ela é australiana, não é? Ou neozelandesa. Bom... Isto é um insulto imenso, mas... Agora eu é que não sou um campeão da Jane. Eu acho que ela é neozelandesa, mas ela não ganhou, não é? A Jane Campion não ganhou. Não ganhou, Estás a pensar mas foi nomeada. Foi nomeada, mas não ganhou. Ou pelo piano, não ganhou pelo piano? Não ganhou pelo Isto piano. é daquelas coisas que as pessoas estão a ouvir. Até vão ao Google e descobrem logo. Até a Catherine Bigelow nunca nenhuma mulher tinha ganho. Que é o que estás a fazer agora. Sim, mas é só para ver se não... Estás um clique de distância. Mas até a... Nova Zelândia. Nova Zelândia. Lamento imenso. Posso viver descansado com isso. E venceu 2 Oscars. Está aí, criado em Ruda dos Vinhos. Oscar, melhor realização com O Poder do Cão e com o piano. Portanto, 2. Ganhou o Oscar. Não, mas com o piano não foi realização. Não pode ter não, foi Best Writing. Peço desculpa. Ela ganhou com o Poder do Cão. Mas olha, lá está. Mas que raio! Como é que essa badameca se atreve? Não, qual foi o melhor filme desse ano? Calma, Sam Elliott, calma. Qual foi o melhor filme desse ano? Foi o Coda? Foi isso? Foi o ano passado. Foi. Não, mas então foi uma boa vitória, que eu gosto bastante. Vamos fazer aqui uma aposta. Eu acho que este ano nos Oscars vai ganhar o Women Talking, que é o Coda deste ano. É o filme que ninguém está a falar, mas claramente vai ser aquele que vai agradar a toda a gente. Vai vencer. Ou é só o Top Gun. Pronto. Não sei. Eu não prognóstico só no final. Então, mas o grande sábio da bola. Veremos se eu tive razão ou não. É a questão de... Então, mas bons exemplos. Tenho 3 dos meus preferidos. Aqui, prontos. Alfreditos. Milos Forman, com o Taking Off, sim. naquele programa de iniciativa da Universal de financiar filmes de jovens realizadores e que têm coisas inovadoras. People taking off of their countries and coming to Hollywood. Isso é super longo para a piada resultar, mas admiro o esforço. Mas olha que eu não vi a filmografia toda do Milos Forman, mas nunca vi um filme do Milos Forman que não tivesse gostado. Isso é verdade. É verdade. Eu também não. Peter Weir. Sim. É um grande realizador. Eu era puto e já ficava fascinado com os filmes do homem. Acho que há uma beleza. Eu lembro de ver o Master and Commander e de ficar completamente... E mesmo do Clube dos Poetas Mortos, apesar de ter o backlash. Sim, foi um clássico. Nunca vi um filme do Peter Weir que não tenha... o Witness, não sei. Não, na altura, desculpa, mas... O Witness foi o meu primeiro grande filme de Harrison Ford fora Star Wars e Indiana Jones que vi no cinema. E mais exemplos? Tinha um último que agora estou a tentar não ir às cábulas, mas... Vai às cábulas. Tiago, toda a gente sabe que não tens cábulas aí, portanto não há problema nenhum. Louis Malle. Louis Malle, com My Dinner with André e Athletic City e por aí. Pretty Baby. Pretty Baby não vi. Mas esse filme foi muito polémico. Sim, não podes ver isso na altura não sei se foi polémico. Mas não... Foi um bocadinho. Então, olha, o problema é que ele viu agora todos os dias. Falar. Sim, todos os dias para aquilo envelhecer até. Mas... Não. Já me arrependi disto. Por falar em... Filmes controversos realizados por pessoas não dos Estados Unidos. Franco Zeffirelli.
com o Romeu e Julieta. Mas isso foi agora controverso, porque não foi durante 50 anos. Sim, mas estava ali escarrapachado. Sim, mas agora os atores disseram que foram vítimas de abuso passados 50 anos e pronto, nunca se sabe. Os advogados dizem que a família do Zé Firelli diz que eles nunca tinham dito aquilo antes e tinham dito exatamente o contrário. Enfim, não vale a pena. Não. Mas o Louis Malle é um caso muito curioso. Porque... Mas não, nenhum desses casos é one and done, não é? Na verdade, pensei que tu ias dar casos positivos de one and done. Não, mas eu disse mesmo. Isto não é one and done. Desculpa. Podemos fazer o rewind e está lá. Peço desculpa, a nossa anotadora está não, ela já está a dormir. Então não sei, querem acrescentar mais alguma coisa ou avançamos? Talvez, mas isto podemos avançar e depois vamos falando, não é? Então vamos ao filme, chama-se O Ovo da Serpente, de 1977, realizado por Ingmar Bergman, filmado em Munique numa altura em que Ingmar Bergman estava a fugir da Suécia por ter sido acusado de não pagar os impostos, o malandro, então andou uns tempos em Munique. E este filme é uma reflexão... Fez uma de Depardieu, não é? Fez uma de Depardieu. Só que não se aliou com um gajo que começou uma invasão. É um bocadinho diferente. Mas foi para o país que tinha começado a invasão. Exato. Boa. É uma reflexão sobre não o nazismo, mas o que cria o mal e o que criou o medo numa Berlim devastada no pós-Primeira Guerra Mundial, em que nos dizem que o maço de cigarros vale 4 bilhões de marcos, em que está tudo nas ruas da amargura, e esse é o pretexto para seguirmos a história do John Carradine e da sua cunhada, a Liv Ullmann. Quem? O John Carradine. David Carradine. O pai é que é o John Carradine. Sabem porquê? Porque eles são exatamente iguais. De cara, são exatamente iguais. Dos filhos do John Carradine ele é o mais parecido ao... Eu acho que sim. O Keith Carradine é filho ou a Janet? Não, é filho. É tudo irmão. É tudo irmão. Isso para tirares curso em famílias de Hollywood e pais e filhos, vê o The Long Riders, que aquilo é só irmãos e pais. Pronto. Basicamente o David Carradine vai tentar perceber porque é que o irmão morreu, em circunstâncias misteriosas, mas o filme rapidamente se abstém disso para falar de outras coisas. O filme foi completamente arrasado na altura, comercial e criticamente falando. Com o tempo tem sido reavaliado, mas também não pela positiva. Aliás, até o nosso poeta António Araújo, eu gosto mesmo muito, isto não é, eu gosto mesmo muito deste hábito que o António ganhou em fazer estas quadras. Deixaste cair a nota de 20 euros, estavas a fazer estas quadras no Letterboxd. Se tiverem Letterboxd, sigam, porque vale mesmo a pena. Então, sobre o Ovo da Serpente, o António escreveu: Bergman filmou em inglês e alemão e deu-se mal. Terá sido o fosso da língua uma barreira formal? É quase kafkiano no seu retrato do mal-estar. Um caldo primordial de intolerância a enquistar, mais um estudo de como o homem é um nefasto animal. Enfim, vamos ver um certo de O Ovo da Serpente e já falamos. Há um riso a ser gravado na nossa. Why bother with a few murders? I tell you, Rosenberg, I bother for my own sake. I know the catastrophe could be here in a few hours. They say the rate of exchange for the dollar is 5 billion marks. The French have occupied the Ruhr. We have just paid $1 billion in gold to the British. On every damn job there are Bolshevik agitators. In Munich, Herr Hitler's preparing a putsch with thousands of starving soldiers and madmen in uniform. We have a government that doesn't know which way to turn. Everyone's afraid, so am I. I can't sleep for fear. Nothing works properly except fear. On Friday, I wanted to go to Stettin to see my old mother. She'll be 80. But there was no timetable anymore. There was a train that might go, but no timetable, Rosenberg. Imagine a Germany without timetables, huh? Então, O Ovo da Serpente, este momento que agora o Tiago disse, e de facto não tinha reparado, em que o Carradine está a falar com o Goldfinger, e o Goldfinger que faz então aqui mais uma brilhante aparição. Um ator que de facto agora fiquei com vontade de conhecer mais coisas dele. No, Mr. Bond, I want you to die. No, Mr. I expect you to die. I expect... peço desculpa. E já agora, olha o que é que está aqui, olha que giro. Pronto, coincidência. A edição Blu-ray, um disco pintadinho, como o António gosta. Eu também gosto. Pronto, mas só para dizer que eu tenho, só para fazer inveja. Só para fazer pirraça. Este filme, que de facto desperta opiniões apaixonadamente dispares ainda hoje,
António, tu o que é que... Já ficámos a conhecer um pouco do que tu achaste pelo texto, mas deu a entender que, apesar de tudo, reconheceste algum valor na história do filme. Eu não desgostei do filme, mas foi uma experiência engraçada, porque eu não fazia a mínima ideia da história do filme, da história dentro do filme e fora do filme, da sua recepção. E quando comecei a ver, quando começa o genérico, aquilo fez-me imediatamente lembrar um filme do Woody Allen. E o que me remeteu imediatamente para o facto de que o Woody Allen é um fã do Ingmar Bergman, só que aquilo não me preparou nada para o filme que eu ia ver, porque depois, eu pensei que ia ver uma coisa... Uma comédia. Uma comédia de costumes, daqueles em que se calhar às vezes o Bergman gosta de expor, não é? Aquilo que são as fraquezas humanas e nos seus momentos mais íntimos. Pensei que ia ver assim qualquer coisa mais leve. Leve nesse sentido, porque sim. Às vezes também dá pano para mangas. Mas vi uma coisa um pouco mais existencialista e, como disse, achei todo aquele cenário. É Weimar que eles chamavam, não é? É a República de Weimar. A República de Weimar. Aquilo é tudo um bocado kafkiano, não é? Sim. Essa foi logo a primeira referência que me apareceu na mioleira. Exatamente, tu parece que és transportado ali para uma coisa onde a realidade não é exatamente aquilo que nós estamos à espera que ela seja. E depois é um filme profundamente deprimente. Sim, muito difícil de ver em certos profundamente deprimente, mas profundamente lindo. O Sven Nykvist. Sim, o Sven Nykvist fez ali uma fotografia que era do Nykvist, mas pronto. Não, mas é estranho dizer, eu gostei de um filme é altamente deprimente, mas por causa, lá está, dos temas que acabam... Eu adorei este filme, que adoro o nazismo. Adoro como é que tudo começou. Adoro o nazismo e coisas cinzentonas. Não, mas... Como tu disseste naquela sinopse que fizeste, o filme parece que vai ser uma espécie de whodunit e depois não tem nada a ver, não é? E tem muito mais a ver com a relação dele... É mais um what the fuck is happening? Sim, quer dizer, é um pouco porque... Repara, eu por acaso lembrei-me da nossa conversa anterior, de nós não estarmos em sintonia com as personagens, não é? Porque isto também são personagens destrutivas. Sim. O protagonista é uma personagem... destrutiva Abel Rosenberg, não é? Exatamente. Enganei-me no nome. Não, é Abel Rosenberg. Que por acaso é americano, mas judeu, não é? E naquele contexto era muito perigoso ser judeu. E lá está. Se bem que nós sabemos isto agora em retrospectiva, as pessoas que estavam a viver aquilo ainda não se tinham apercebido, não é? E eu acho que é um bocado esta coisa do mal ser insidioso, não é? Repara, uma coisa que é sempre fascinante quando às vezes a gente pensa de um ponto de vista histórico não, fui só abrir os meus apontamentos. Quando tu pensas numa perspectiva histórica como é que as pessoas viviam o seu dia-a-dia e não se apercebiam mas a realidade é mesmo assim, não é? Que as coisas vão acontecendo, vão crescendo, mas tu estás preocupado se tens pão, se tens leite, não é? Se tens comida na mesa. E é aquilo que o vilão diz, não é? Nós não nos podemos esquecer que estamos em 1923 e na verdade foram precisos 10 anos para o Hitler concretizar aquilo que queria, e é o que o próprio vilão diz, não é? Nem que seja preciso 10 anos nós vamos conseguir, porque está tudo a encaminhar-se para aí. Aliás, ele fala naquele putsch, não é? Aquela primeira tentativa de golpe de Estado do Hitler, que foi fracassada, e ele dizia que sabia que ia ser um fracasso. Ele ainda não está pronto, não é? Sim. Mas pronto, enfim, tu agora já estás a tocar numa parte se o filme às vezes é desafiante, não é? Porque o que é que motivará estas personagens? Porque, e depois tens algumas sequências em que se vai a um cabaré, não é? E tu passas durante 5 minutos a ver um número inteiro ou 2 do cabaré. E este filme, eu estive a ler sobre o assunto até pelo booklet que está aqui no Blu-ray, fala muito disso, do facto do filme ter sido feito pouco tempo depois do cabaré e que acho que até partilha alguns elementos da produção entre os dois filmes para recriar o mesmo período histórico. Aquilo remete para nomes como Carteville, não é? Quando a gente fala em Carteville é disto que a gente pensa, não é? Daqueles cabarés assim um bocado manhosos. E o filme é desafiante. E a própria relação dele depois com a personagem da Liv Ullmann, que era a cunhada, não é? Que depois tem um sentimento de culpa tão grande que sente que quer, de certa forma, salvar o irmão, não é? Já que não conseguiu salvar... O cunhado, já que não conseguiu salvar o marido, não é? Mas isto tudo para dizer o quê? Que depois só fica ligeiramente decepcionado no final,
precisamente nessa conversa que tu estavas a ter com o vilão, vamos chamar assim. Sim, não é um vilão no sentido mais típico e clichê da coisa, certo. Mas se tivesses de simplificar a história, o vilão é aquele. Pronto, falando nestes termos, quando há essa conversa com o vilão, só fiquei um bocado espantado, que achei tremendamente expositório. E não estava à espera. Não estava à espera de ter, de repente, digamos, a tese do filme a ser exposta num diálogo. Como todos os vilões precisam do seu momento para explicar o plano. Não é? Exato. Até que apareça a polícia. Não, Mr. Abelman, I expect you to die. Mas o que eu acho engraçado neste filme, e nota-se isso comparando com outros filmes do Bergman, é que tem uma produção muito mais faustosa. Sim, o Dale Artis injetou aqui... Tu notas muito mais os cenários até e todos os decors do que propriamente... E eu acho que consegues cheirar os sítios. Mas acho isso interessante, porque muita gente aponta ao filme por ser pouco bergmaniano, e eu acho isso um pouco redundante, porque o Bergman nunca fez o mesmo filme duas vezes. Pode ter repetido temas e algum mood em alguns filmes, mas isso não quer dizer que ele fizesse sempre o mesmo filme. Tu vês um filme como O Olho do Diabo ou A Força do Sexo Fraco, que são comédias completamente fora da caixa, daquela ideia que tu querias do Bergman, porque viste 5 filmes dele, e neste caso também tens isso, não é? Fora os diálogos mais filosóficos, não há nada ali que te remete... Até os movimentos de câmara, não é? Os zooms e... Mas uma coisa que ele sempre foi bom foi a criar uma ambiência. E este filme é uma prova viva disso. Ok, tem mais dinheiro, mas o filme vive muito dos detalhes da época. Que são... Por acaso, uma coisa que o Roger Ebert disse é que o filme não tinha conhecimento como era a Alemanha em 1929. Eu não sei se isto é verdade ou não, a mim não me interessa. Sim. O que interessa é que parece verosímil. Parece verosímil e ele passa toda aquela E acho que o Roger Ebert também não saberia o que era a Alemanha de 1929. Pois, eu estava... A não ser que tenha estudado a fundo, mas é isso que estás a falar da ambiência e do Bergman. Porque o filme... Lá estou eu com o vive. O filme vive dos detalhes. Eu talvez... tu gostaste? Eu gostei bastante do filme. Gostaste do filme? Sim. Tu gostaste? Gostei. Okay. Eu achei uma curiosidade que eu estou muito contente que exista. O que não é bem Eu acho que é um filme que funciona muito bem e não estava à espera que funcionasse tão bem. Respeitas mais do que gostas, é isso, eu respeito mais do que gosto. Mesmo com o facto do final ser bastante expositivo. Mas eu acho que faz sentido, porque aquela personagem que tinha uma ligação afetiva grande aos Rosenberg, não é? Ele fala de que já o tinha conhecido noutras instâncias. De repente ele teve necessidade de se explicar porque é que aconteceu aquilo à Liv Ullmann, não é? E porque é que tudo aquilo tinha descambado daquela forma. E a forma como ele fala daquilo é muito fria, não é? É muito como se fosse uma coisa normalíssima. O que diz mais se calhar da personagem do que até do que ela vai dizer, que não deixa de ser, de certa forma, surpreendente um filme nos anos 70 falar de algo que nós hoje em dia também falamos muito, não é? À exceção da extrema-direita, como aos poucos vão chegar ao seu destino final, que é um lugar maior no seja, agora deixa-me só explicar, porque pode haver pessoas que nos estão a ouvir que não tenham visto o filme. Pois eu esqueci-me sequer de remete para esse elemento kafkiano e remete também para aquilo que o vilão na verdade fazia, porque o que nós vamos aprender no final é de que eles estavam envolvidos involuntariamente em experiências, não é? E já remete para aquelas experiências que depois nós vamos saber o que aconteceu no Holocausto. Certo. Mas o que é interessante é que não são só experiências médicas, mas sim também quase experiências sociais. Sim. Porque tu só... Ou seja, obviamente que o enredo leva-te a experiências médicas. Certo. E essa é o linear da coisa. Mas depois, no final, do horror a cereja no topo do bolo são experiências sociais que as próprias personagens estavam a ser submetidas. Sim. Se o David Carradine tem uma boa personagem ou não, ou se ele está eficaz no papel, é um pouco dúbio. Eu não sei se digo que sim ou que não. Eu acho que funciona para o filme. Eu não sei. Se calhar seria altamente improvável que aquela personagem de repente estivesse no centro de tudo aquilo, não é? Eu percebo isso. De facto, se calhar torna-se um bocadinho... É demasiado tu acreditares que aquela personagem de repente vê aquilo e depois de repente já está a conhecer todas as experiências médicas que se fazem com humanos. Mas mesmo assim eu já havia leitmotivos piores para justificar uma ideia. Sem dúvida. E acho aquele olhar do David Carradine completamente sem expressão ajuda
e não prejudica, pelo menos em como eu senti o filme. Sim. E tenho a certeza que muitas pessoas acharam o contrário, que ele não estava a fazer nada de especial ali. Eu acho que até fortalecia o filme e que Mas não tu enfraquecia. achas que ele é assim só neste filme ou não gostas dele em geral? Não, eu gosto dele. Ok. Sim, não. Eu gosto mais do acho que pai, ele mas funciona. pronto. Eu acho que ele funciona. John Carradine tem aquela voz. Mas olha, tu estavas a falar da questão da ambiência Gosto mais do Kit. com Do kit do carro do Knight Rider? Sim. Kit Carradine, que é uma série muito diferente, com o David Hasselhoff e só o carro com a voz do Kit Carradine. Ou é o próprio Kit Carradine com umas rodinhas? Enfim, diz António, desculpa. Não, eu estava reconheci-me ou revi-me nas palavras do Tiago quando falou na ambiência do Ingmar Bergman, porque eu não sou, também, mais uma vez, um grande conhecedor de toda a sua filmografia. Tens lá planos tão lindos. Mas eu lembro, eu era miúdo e vi o Fanny Alexander e toda aquela sequência do Natal, da noite de Natal, eu achava aquilo... eu achava que aquilo tinha a capacidade de me transportar. E ainda hoje, há uns anos revi o filme, o Fanny Alexander, e depois o filme torna-se completamente diferente a partir de certo momento. Mas eu ainda hoje adoro toda aquela sequência que leva do teatro depois até à noite de Natal e daqueles rituais. E eu acho que aquilo tem efetivamente uma capacidade de te levar para lá. Eu por acaso ainda não vi o Fanny Alexander. Estavas a falar de cartão de cinéfilo, essa é uma das minhas falhas. O Hour of the Wolf é fantástico, toda aquela ambiência. Lá está, a ambiência. Voltei a usar Voltaste à palavra, não é? Eu vi para aí 15 ou 16 filmes do Bergman, mas não vi A Hora do Lobo, nem o Fanny Alexander, nem as cenas de vida conjugal, porque vi aí peça de teatro há uns anos. E porque vais ver a versão da Netflix e já não precisas de ver a outra. Claro. Se quiserem ouvir o Rui Eboa a falar sobre O Olho do Diabo, ou Escolhe Tu 2018 ou 2019, está por aí. Preparem-se para ficar desiludidos. Mas só dizer uma coisa, duas coisas em relação... Acho que eles veem o nosso programa e já estão Já estão a imitar. Duas coisas em relação ao Ovo da Serpente que vale a pena mencionar. Foi o 40º filme do Bergman. No ano a seguir ele fez uma produção também na Alemanha, mas em alemão, que foi o da Vida das Marionetas. E já agora, este filme é tão falado em inglês como em alemão. Exatamente. Eu no meu textozinho, mas repara, originalmente disse que ele filmou em inglês. Depois foi, ele filmou em inglês e alemão. Sim, mas espera, mas tens personagens que estão a falar com aquele sotaque muito carregado de alemão e não estão a falar. Ou seja, há uma naturalidade que... Mas espera, a Liv Ullmann faz de americana, não faz de alemã, porque ela diz que não é da Alemanha. Não, mas ela chama-se Manuela. Sim, não é espanhola. Mas não é nem alemã nem americana. Mas eu não estou a falar da Liv. Eu não estou a falar da Liv Ullmann. Sim. Estou a falar tipo dos vilões. Mas quem está a falar com o sotaque carregado é alemães a falar em inglês com o nosso protagonista, não é? Mas não é porque quando é para falar alemão entre eles falam alemão. Eles falam alemão. Mas só mais dois detalhes. Eu acho que é o ator que faz de vilão, deste vilão que nós estávamos a falar, que o filho dele foi o protagonista da adaptação para cinema do Tambor do Günter Grass, que também foi um filme muito badalado, ganhou o Oscar e não sei o quê. E porquê é que isto tem tudo a ver? Porque o Günter Grass também teve um passado muito dúbio com o nazismo, tal como o Ingmar Bergman teve um passado muito dúbio com o nazismo, só que ao contrário do Günter Grass, o Ingmar Bergman nunca escondeu isso. Ele contou que veio de uma família de simpatizantes de nazis e quando ele era miúdo, ele achava graça ao Hitler. Ele tinha um certo fascínio. Sim, só mais tarde, e é preciso sempre dizer estas coisas porque senão as pessoas acham. Só mais tarde, quando ele soube de toda a história dos campos de concentração, é que ficou devastado e há quem diga que este filme serve um pouco para expurgar a culpa de que ele poderá ter sentido de ter aderido a este regime quando era novo e não tinha ideia do que se passava, tal como muitos alemães provavelmente o fizeram. Mas não deixa de ser curioso que o próprio Bergman tenha falado muito sobre essa sua ligação com a juventude hitleriana. Eu acho que este filme, agora saltando o que estavas a dizer, está meio preso entre um filme que quer ser talvez um pouco mais linear do que outras experiências bergmanianas. E entre o que o De Laurentiis se calhar esperaria ou do que tu esperarias de um filme de De Laurentiis dos anos 60. Porque isto não é um De Laurentiis que está pegado ao neorrealismo. Já é um De Laurentiis que está completamente enraizado em Hollywood e que já faz o King Kong. Sim, ele existiu para ter uma orca no filme. Exatamente. Que já vai buscar realizadores para fazer filmes. Porque tens muitos realizadores que fazem filmes, ou seja, que não são os melhores filmes da carreira
com o De Laurentiis, o Sim. Richard Fleischer, Sim. o Michael Anderson, se bem que esse nunca foi tipo um grande realizador, mas voltando ao Ian Sim. Joel, o Hurricane. Mas ou seja, ele tem bom gosto, ele sabe onde ir Sim. buscar os realizadores, mas nem sempre os encaminha para o lado correto. Eu só não concordo com a questão da Dune linearidade. Much? Não, eu não digo. Eu acho que o filme está preso entre uma coisa e outra. Sim, mas a questão é que o Bergman, na maior parte dos filmes dele, até são bastante lineares. Ou seja, as pessoas. Eu sinto que o Bergman é. Nós já falámos então, aqui. espera aí, então Deixa-me só acabar. ok. Deixa-me só acabar. Nós já falámos aqui várias vezes daqueles realizadores que estão num pedestal e que as pessoas basta dizerem o nome, não é? Tarkovsky, não sei o quê, e o Bergman também é outro. Certo. E eu sinto que muitas vezes as pessoas pegam na Máscara, no Sétimo Selo Claro, e no Lágrimas e claro. Suspiros, Certo, pronto. mas É isso- isto o Bergman. E ele era um realizador que fez filmes de espionagem, fez filmes de comédia, fez filmes muito lineares, outros que são mais metafísicos e completamente what the fuck, digamos assim. E não se pode prender a uma ideia do que tu queres que seja um filme de autor, que seja giro depois dizeres em festas, mas não é o que que és eu muito quero, intelectual. mas não é o que eu quero que seja. Não és tu, eu estou a dizer... Eu sei, não é o que eu quero que seja, é o que se, para bem e para mal, o que se formou, a imagem tipo que se formou do Pois, Bergman. mas há uma imagem errada, acho eu. Certo, Acho que é uma errado ou imagem certo é o que existe. Sim. Se é fixe tentar destruir essa imagem. Sim, claro que sim. O nosso papel e a nossa missão. É destruir tudo, não somos o bulldozer da cinefilia. Mas olha, ainda estava a pensar nessa questão do passado do Bergman, só não lhe fica bem. Era aqueles lanches que fazia com chazinho e bolachas com o Lars von Trier, não é? Pois. O Lars von Trier também andou aí a dizer umas coisas. Mas Lars von Trier é só parvo. É só não palhaço, sim, eu sei. E isto foi uma tentativa de piada. Espera, o Lars von Trier saiu ao lado. Não é só... O Lars von Trier também não teve assim uma experiência com o Hitler, sim. Hollywood, mas com a série do Kingdom Hospital, do Stephen King. Stephen King! Não sabia. Teve. Não teve. Não, vamos lá ver. A série dele do The Hospital tem já alguma tô- coisa. Tu estás não, a baralhar, já isso é tô a baralhar, dinamarquês, tô a não é? baralhar. Peraí. Pois acho Continuem. Sim. Aliás, ele ainda agora acho que está a fazer o The Kingman 2, não é? Sim, mas o Kingman é uma série dinamarquesa que ele feve. Certo. Dê-me um segundo. Continua. Pronto. Bem, ele filma, Sim, então ele não estou filma em errado. inglês. Sim, The House That Jack Eu não Built. estou errado. Kingdom Hospital is a 13 Não é o episode The television Kingdom. series based on Lars von Trier, The Kingdom, developed by horror writer Stephen King. Olha, homem lê coisas no Wikipédia. É o nosso novo programa. Sim, este episódio já... Não, mas... Pronto, não sei se tem mais alguma coisa a É acrescentar. isto, acho que não. Eu acho que vale muito a pena ver o filme. Não, lá está. Então eu volto. Há lá planos lindíssimos. Para um filme que é varrido para baixo do tapete, tem lá coisas fantásticas. Exatamente. Toda... Sim, é o Sven. Apesar de um cavalo ter sido... Mas Foi mesmo. Foi Foi, off-camera. foi. Foi morto off-camera para isso. Eu também li. Sim, e é bastante Mas nojento foi quando tipo, estás a ver. peraí, ele não está. Pumba, ação, agora sim. Foi isso. É assim, que efeito especial tão bem... acho que é mesmo... É cavalinho, é cavalo. Era um cavalo conhecido ao Hollywood que era o pai do Spirit. Mas já estava doente, ele já estava muito doente, não se preocupe. Já estava muito doente da cabeça para capturar aquela gente, quem é que não A fica horse is a horse, of course. E o Mr. pano Ed. vai-nos saltar em cima. Era o Mr. Ed. Lá se vai o patrocínio do pano. Bom, se calhar ficamos por aqui, não é? Ou o Tiago vai dizer, não, espera, falta falar disto e daquilo. Não, exato. E tu, Vê lá. nas tuas não cábulas, ainda tens aí muito que falar, não? Só por causa disso, não vou. Ok. Muito bem, então Pronto. acabamos aqui. Vamos ver se ele muda de ideias, entretanto. Pronto, ficamos por aqui. Até à próxima e adeus. Isso foi muito rápido, não foi? Foi demasiado rápido, ainda posso interromper assim. Tchau, pessoal, posso cortar. Ficamos por aqui. Obrigado por terem visto. Subscrevam, sininho, sigam Já as coisas chega do do sininho, António. já chega do sininho. E pronto, até à próxima. Segundo take. É isso. Adeus.